Foi no sufoco, foi no heroísmo e foi no brilho de Altay Bayindir que o Manchester United consegue essa classificação contra o Arsenal no Emirates Stadium na Copa da Inglaterra. Depois de jogar mais de uma hora com um jogador a menos, o Manchester United conseguiu sobreviver e levar a partida para os pênaltis e consegue essa vitória com o brilho do goleiro turco, que é reserva de Onana e que fez apenas o quarto jogo dele com a camisa do Manchester United desde que chegou ao clube na temporada passada e que vinha de uma atuação com falha contra o Tottenham na Premier League, numa suspensão do Onana. Mas o Bayindir fez um jogo de gente grande, de goleiro grande e absolutamente decisivo. Ele defende duas cobranças de pênaltis, uma no tempo normal e outra na disputa. Ele defende a cobrança primeiro do Odegaard, em um pênalti mal marcado por uma arbitragem muito confusa, muito perdida e muito conturbada. Um pênalti que não existiu do Maguire para cima do Havertz. O Odegaard cobra o pênalti para uma defesaça do Bayindir. Há pênaltis desperdiçados que são mais falha do cobrador do que méritos do goleiro, mas nessa não, essa eu vejo muito mais mérito do Bayindir do que falha do Odegaard. E depois, na cobrança de pênaltis, o Bayindir ele chega perto em um plural de cobranças, mas ele consegue defender uma, essa que realmente faz a diferença no placar. Ele defende a cobrança do Kai Havertz e consegue ser o herói dessa classificação do atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United, que foi campeão da competição na última temporada para cima do Manchester City e que agora consegue essa sobrevivência no Emirates Stadium e na competição, inclusive com chances de empatar no número histórico do Arsenal, que é o maior campeão da história da FA Cup, com 14 taças. O segundo colocado é justamente o Manchester United, com 13. Esse jogo foi separado por um fator determinante, que foi a expulsão do Diogo Dalot aos 61 minutos de partida. Dali em diante, o United sobreviveu. Antes, era, por opção, o coadjuvante da partida. Era um time que se defendia, dava a bola para o Arsenal e tentava sair nos contra-ataques, uma postura muito parecida com a que teve contra o Manchester City no Etihad Stadium, numa vitória importante, contra o Liverpool na última partida em Anfield, no empate também importante, e agora nesse empate com gosto de vitória contra o Arsenal, com vitória na disputa de pênaltis. Tem essa postura até os 61 minutos, quando tem a expulsão. Naquele momento vencia o jogo numa eficiência da própria estratégia, porque resistia defensivamente e conseguiu justamente fazer o gol no contra-ataque muito bem armado, com um belo passe do Garnacho, com uma belíssima finalização do Bruno Fernandes, que aliás agora tem mais gols com a camisa do Manchester United do que David Beckham, 86 a 85. E aí teve a expulsão do Diogo Dalot. Minutos depois o Arsenal consegue um empate num lance de sorte do Gabriel Magalhães. Oportunismo porque consegue uma finalização difícil, mas com sorte porque a bola desvia na defesa do Manchester United, 1-1. E aí depois o Arsenal teve a chance da virada com o Odegaard na defesa do pênalti do Bayindir, a primeira das duas defesas. E depois teve uma porção de chances. E aí o Bayindir brilhou com belíssimas defesas em finalizações, especialmente do Declan Rice. E depois o De Ligt brilhando muito com cortes e bloqueios, especialmente numa chance claríssima para o Leandro Trossard finalizar debaixo do travessão praticamente. O De Ligt consegue chegar antes na bola. O Kai Havertz também perde muitas chances, né? Uma muito clara no lance em que ele domina com a mão, a arbitragem não vê, dá sequência no lance e ele consegue lançar a bola para cima da trave do Bayindir, para cima da trave do Manchester United. Então o United consegue sobreviver muito por uma grande atuação defensiva, mas em parte também por uma inoperância, ineficiência do ataque do Arsenal. E aí é um grande ponto, né? Se há as boas sensações de sobrevivência, de empenho, de energia, de vontade do Manchester United nesse reinício de tentativa de voltar às glórias e nesse início de trabalho de uma reformulação quase que completa do Rubem Amorim,
do Arsenal tem a sensação de que essa temporada já começa a ter um sabor mais amargo do que doce, apesar da segunda colocação na Premier League e na terceira colocação na tabela da primeira fase da Liga dos Campeões. Porque o Arsenal, além dessa eliminação e de no jogo passado também ter tido um resultado negativo dentro de casa quando perde para o Newcastle na ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, nesses dois jogos você tem um componente que parece determinante para essa temporada do Arsenal, que é a falta de um finalizador de jogadas. Perde muitos gols contra o Newcastle e perde muitos gols, como vim citando aqui ao longo do vídeo, contra o Manchester United. E o Arsenal não consegue solucionar esse problema. O Arsenal, talvez, numa temporada em que precisa conquistar um título grande, especialmente a Premier League, talvez fique mais uma vez longe dessa conquista, já vem de 2 temporadas consecutivas como vice-campeão da Premier, justamente por não ter esse finalizador de jogadas. O Havertz, ele é um bom jogador, ele fez bem essa função em diversas oportunidades, mas ele não é um centroavante. E o Gabriel Jesus, infelizmente, mais uma vez se machucou e infelizmente mais uma vez parece sério. O Gabriel, ele tropeça no Bruno Fernandes numa falta não marcada pela arbitragem e se lesiona e parece seu joelho. Ele sai de maca e chorando de campo. O Gabriel, que já passou por 2 cirurgias no joelho, vinha de lesões no joelho na temporada passada. Desde 2022 para cá são 4 problemas no joelho. E mais uma vez ele tem o que parece ser uma lesão no joelho. Tomara que não seja grave, mas os indícios são de que não parece ser algo simples. E o Jesus, que poderia ser, talvez, se não uma solução, algo próximo disso, internamente para a falta de gols, e desde o fim do ano passado, de algumas semanas atrás, ele começou a recuperar a confiança, recomeçou a fazer gols, ele vai e se machuca. Ele que estava jogando aberto pela direita, como a segunda tentativa de solução do Arteta para a lesão do Saka, que passou por cirurgia muscular na coxa. Porque o Nwaneri, que foi a primeira solução, também se machucou. Então essa crise de lesões no setor ofensivo do Arsenal é um problema. E agora, além de precisar de um homem gol, o Arsenal precisa buscar um ponta-direita no mercado. Mas parece que não tem muito lastro, muita margem para buscar grandes nomes nessa janela de inverno. Vamos ver, porque o que separa o Arsenal agora de uma tentativa de enfim voltar a conquistar a Premier League, e lembremos que o Arsenal vive o maior jejum de títulos ingleses da própria história, 21 anos, é o maior jejum desde que começou a conquistar o campeonato inglês em 1931. O que separa o Arsenal de voltar a tentar conquistar é ter um finalizador de jogadas. E hoje foi mais uma prova disso contra o Manchester United. Outro ponto que eu acho importante citar aqui nesse vídeo, que também envolve um jogador brasileiro de seleção brasileira no retrospecto recente dos últimos anos, é o Casemiro ter ficado no banco de reservas do Manchester United, e não só por isso. Ele não saiu do banco de reservas, sendo que os 2 volantes titulares foram substituídos, o Ugarte e o Mainoo, e quem entrou no lugar do Mainoo foi o Collier, que é um jovem da base de 21 anos que tem poucos minutos como profissional do Manchester United. E quem entrou no lugar do Ugarte foi o lateral esquerdo Malásia improvisado. E o Casemiro não saiu do banco de reservas. Me parece uma sinalização clara de que o Rubem Amorim ou não conta com o Casemiro, ou nesse jogo especificamente, algo o impediu de escalar o Casemiro. Não sei se foi algo físico. Pode não ter sido porque o Casemiro viajou e estava no banco de reservas. Então, não sei, tá? Não sei as possibilidades de negociação do Casemiro nessa janela de inverno europeu, empréstimo ou liberação ou venda. Mas hoje foi um capítulo que me pareceu muito chamativo para o tamanho de jogador que é o Casemiro, para não ser titular e não entrar, sendo que entraram um jovem, que tem poucos minutos, e um lateral improvisado.
Então é um ponto importante de destacar também nessa análise de jogo, tá? Mas enfim, o Manchester United segue adiante, o atual campeão da Copa da Inglaterra segue em busca de renovar o título, claro, quem sabe, mas o principal é conseguir deixar boas impressões nesse início de trabalho, nessa reformulação do Manchester United. Vamos ver como que vai reproduzir esse empenho demonstrado em jogos contra grandes clubes, em jogos contra clubes menores, mas que tem um grau de importância tão grande quanto, porque é só olhar para a tabela que o Manchester United não pode relaxar, de maneira alguma. Tem que correr muito para voltar a ter alguma chance de classificação para alguma competição europeia na Premier League. E agora tem 2 jogos seguidos dentro de casa pela Premier, contra Southampton e Brighton, e precisa ganhar. Eu quero ver como que o United vai se comportar com a responsabilidade do protagonismo dentro do jogo. Vamos ver. Southampton e Brighton, ambos em Old Trafford, são os 2 próximos compromissos do Manchester United, enquanto o Arsenal agora tem o grande clássico do norte de Londres contra o Tottenham, também dentro de casa no Emirates Stadium.